Bom, agora eu vou contar uma história para vocês. Uma mãe superdotada teve um filho autista. E ela começou a observar as dificuldades que ambos tinham e que eles precisavam superar diariamente. Então, o que ela fez? Decidiu escrever 2 e-books falando sobre os 2 temas, superdotação e autismo, com o objetivo de levar informação para as pessoas, mas de forma lúdica e criativa. Vamos conhecer esse trabalho? Entrem aqui, Gardênia Silva e o querido Miguel. Miguel, vem cá, Miguel. Tudo bom? Ele está se olhando ali no retorno, sente aqui. Tudo bem, minha mãe. Gardênia, obrigada pela sua presença. Eu agradeço. Fique à vontade. Miguel tá de olho ali nos quebra-cabeça, né, Miguel? Pega um ali pra você, Miguel. Fica à vontade. Gente, como foi que nasceu essa ideia de escrever um livro? Escrever um livro não, 2 livros. Ela escreveu 2 livros sobre superdotação e sobre autismo. Quando foi que você decidiu que era a hora de escrever? Foi no exato momento em que eu parei para observar o Miguel. Quando a gente recebe o laudo de autismo, porque primeiro veio o laudo de autismo, então a gente recebe aquele turbilhão de informações, é informação técnica, é o vizinho, é o amigo, é a outra mãe, então é muita coisa e a gente estava muito confuso. E o Miguel teve uma regressão, era um período que a gente estava numa escola que realmente nos trouxe muita dor de cabeça, então juntou tudo isso, ao invés de você ter as ideias clareadas, você fica altamente confuso. E aconteceu um episódio da gente estar lanchando e o Miguel estava com um pedaço de pastel e ele chorava apontando para a sacolinha do pastel. E eu, filho, você tem o seu pastel, eu não estou entendendo. E ele chorava. Resumindo, ele queria só o saquinho que veio embalando o pastel. E desde esse dia eu fiquei muito triste, porque eu entendi que eu não estava observando ele. E eu passei a observar o próprio Miguel. Eu fico assim, às vezes, olhando ele, o comportamento dele. E aí veio a ideia do e-book. Por isso que ele se chama Eu Te Ensino a Cuidar de Mim, porque foi nesse momento em que eu parei para olhar para o meu filho como pessoa daquele ambiente, daquela família. E aí tudo começou a mudar, graças a Deus. Muito interessante esse título, Eu Te Ensino a Cuidar de Mim. Ou seja, é o Miguel, é a necessidade do Miguel que faz... Isso. A gente tem aqui, ó, a capa do e-book, Eu Te Ensino a Cuidar de Mim. A necessidade do Miguel faz com que o seu olhar esteja atento e que você aprenda com aquela demanda que ele traz todos os dias, né? Isso. Exatamente. Inclusive, o e-book ele é rico em perguntas, perdão. Ele tem muitas perguntas e no e-book não tem as respostas. Justamente é um chamado de atenção, porque a pergunta ela pode vir de qualquer lugar, mas como você vai responder depende de quem você está conduzindo. Então, por exemplo, o Miguel ele ama elevador. Então, assim, Miguel, o que você gosta de fazer? Do que você gosta de brincar? Eu gosto de elevador, mas o outro coleguinha, eu posso aplicar a mesma pergunta, mas vai ter uma resposta diferente. E na escola, principalmente, a gente observa muito isso. Às vezes a criança, ela se desregula e aí falta aquela condução. O que eu faço agora com essa criança? Não com todas, né? Sim. Porque justamente é um espectro. Então, o meu comportamento com o Miguel é diferente do comportamento com o filho de uma conhecida. E esse e-book ele traz justamente isso, muitos questionamentos para que eles sejam respondidos em um momento de crise, em um momento que eu precise avançar com aquela criança, porque às vezes ela fica atordoada e o cuidador fica atordoado da mesma forma, então ali não vai haver ajuda, né? Então tem que ter um mínimo de preparo. Se a criança se desregular, o que eu vou fazer? O que eu tenho de recurso para isso? Como é que eu vou negociar? Então hoje o que tem no e-book é muito da nossa vivência e nós somos prova viva de que dá certo, porque hoje negociar com o Miguel ficou super fácil. Que bacana. O Miguel é esse rapaz que tem 30 anos, né, Miguel? Você tem 30? 10. Ah, é 10 anos, gente, que eu pensei que ele tivesse 30 anos. Miguel, você estuda onde? Lá no Menino Jesus. E você faz que série? Que ano você faz? Vai pro 5º agora, né, filho? Vai pro 5º ano? 5º ano. Que bacana. E o que você mais gosta na escola? Estudar. De estudar? Eu pensei que fosse do lanche. Não é do lanche, não?
É pra ter um lanche, pra lanchar a lancheira. E gosta de brincar com os colegas? Gosta muito ou pouco? Sim. Então, Francisca, a Francisca Gardênia, tô chamando a Francisca de Gardênia desde que ela chegou. Ao contrário, a Gardênia de Francisca. Não, Gardênia. Gardênia, você trouxe para mim, né, os exemplares impressos. Eles só estão disponíveis na forma de e-book, né? Isso, que a pretensão era justamente compartilhar sem custo. Porque aí a gente sabe que a editora tem... Sim, é caro. São compreensíveis, mas nem sempre a gente consegue alcançar. Então a proposta seria essa. São perguntas simples, são perguntas do dia a dia, elas são eficientes. Às vezes o Miguel quer um lanche, por exemplo. Não, filho, hoje não é dia. Ele ama hambúrguer, então por ele era hambúrguer todo dia. Aí a gente diz, hoje não. Aí ele fica, mãe, mas eu quero. Não, mas assim não dá. Olha, a gente faz assim, eu faço diferente. Então é uma prática que vem dando muito resultado. E é algo que a gente sentia muita falta na escola. Ainda sente. Porque às vezes você está aqui trabalhando ou está resolvendo alguma coisa, o telefone toca. Mãe, seu filho está assim, seu filho está chorando. Aí a gente pergunta, sim, e aí, o que vocês estão fazendo? A gente teve um embate com a escola, uma das escolas, que são muitas, né? Infelizmente é difícil a gente encontrar uma escola que a criança autista ela fica ali por muito tempo. E foi a primeira pergunta que eu fiz para a gestora. Você sabe qual é o brinquedo preferido dele? Não é que você vai saber o brinquedo de todo mundo da escola, mas ele aqui naquele momento precisa de atenção. Então eu perguntei, você sabe qual é o brinquedo que ele gosta? Você sabe do que ele tem medo? Porque às vezes ele está com medo de algo e você não está sabendo. Então são coisas simples, são básicas, mas elas surtem um efeito incrível no dia a dia. Então, esse e-book, ele pode ser muito útil para a comunidade escolar de uma forma geral, né? Com certeza. Eu estou dando uma olhada aqui, eu vejo que você fala, como você fará para contribuir com a minha autonomia? De qual maneira contribuirá com a minha independência? Aí você diferencia autonomia e independência, né? Isso. Quem precisa se adequar? Os níveis de suporte. Inclusão não quer dizer concordar sempre. Inclusão não quer dizer discordar sempre. Cuidando da saúde mental, muito bom. Ô, Francisca, gente, tá demais hoje. A apresentadora hoje tá que tá. É o TDAH. 3 neurodivergentes. Tá ótimo. Gardênia, e aí, quando foi que você descobriu que você era superdotada? Também veio por meio do Miguel. A gente sempre buscando informação para oferecer o melhor para o filho, né? Então, caí na internet e procurando, buscando muita coisa, e aí uma foi levando a outra e eu comecei, isso aqui tem a ver comigo. Eu estou passando por isso, eu passei por isso, eu estou vivenciando isso. E é muito difícil a gente tratar de superdotação. Se autismo tem dificuldade, superdotação tem mais ainda, porque é um tema muito complexo, ele é pouco falado. E eu passei um tempo, eu acho que foi mais ou menos 1 ano, com a ideia de que eu poderia ter, mas sem suporte de convênio, sem profissionais que eu pudesse chegar com facilidade ou com um custo acessível. Então, eu sofri 1 ano e meio com essa dúvida, até que eu cheguei numa psicóloga que tem um filho superdotado. E ela disse que não tinha qualquer dúvida que eu tinha superdotação. Só que a gente fica naquela negação, não, mas eu preciso ter certeza, eu vou atrás disso. Até porque a superdotação, ela vem junto com o estigma de que o superdotado é um gênio. Exatamente. Né? Ele é acima, ele vai fazer coisas extraordinárias. E a gente sabe que não é assim, né? Com certeza, com certeza. Eu mesmo, quando eu comecei a falar sobre superdotação, eu tinha o próprio estigma na minha cabeça. Eu olhava e disse, mas eu não sou gênio, eu não estou candidata a nenhum prêmio. Mas quando a gente começa a ver direitinho, lá da raiz da superdotação, a gente vê que vem de um sofrimento muito grande, mas um sofrimento que ele foi mascarado. É mais fácil você lidar com uma criança gênio, um adulto gênio, do que uma criança ou adulto com sensibilidade auditiva, sensibilidade sensorial. Muitas vezes, para resumir, o que quer dizer superdotação, imagine um autista, o superdotado tem quase que tudo que o autista tem, só que intensidade diferente, tem algo que a gente tem assim que não
como é que a gente diz, não é uma barreira para a gente consegue saltar, mas é uma dificuldade. E esse e-book veio justamente para isso. Aí conta a história de uma menina. Essa menina não sou eu, mas tem muito de mim, que é uma descoberta tardia. Então, aquilo que essa menina viveu, nunca mais ela vai recuperar. Mas a gente pode fazer com que crianças hoje, adultos, tenham uma acolhida melhor, porque gera traumas e traumas para o resto da vida. Então, a gente vê muito termo técnico, é muita coisa técnica. E eu sei que, assim, o nosso Brasil é riquíssimo em informação, só que a gente precisa do simples, como o Miguel pedindo um saquinho de pastel e eu meu Deus, o que será? É crise, e eu voando. Então, a gente precisa simplificar. O que é a superdotação? Uma pessoa que tem, sim, um grau de inteligência, criatividade, mas ela tem um sofrimento como se fosse uma troca. Eu te dou a criatividade, mas eu te dou a sensibilidade. Eu te dou o QI alto, mas eu te dou aqui algum problema intestinal também tem dor de cabeça, tem um monte de coisa. Então, nem tudo são flores, como dizem, né? E aí eu cheguei justamente vindo aí da trajetória do Miguel. Espetacular. Ô, Gardênia, me diga uma coisa. As pessoas que quiserem ter acesso aos e-books, o que elas devem fazer? Podem entrar em contato comigo. Eu gostaria de coração de disponibilizar para as escolas, os gestores que quiserem falar comigo, podem entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, se quiserem colocar aqui. Pode colocar, pode falar. Com a gente. O meu Instagram é gardenia.jgm. Você vai colocar aqui o meu nome. E eu teria muito prazer em disponibilizar o e-book para as instituições de educação, que foi de onde a gente veio muito machucado, por coisas simples, coisas do dia a dia. Porque aqui a gente não está buscando falar sobre quem fez, a gente está buscando acolher quem está lá precisando do básico. Porque às vezes você tem muita coisa, o profissional ele tem uma faculdade, ele tem um curso técnico, mas ele não olha no olho, o autista gosta de ser chamado pelo nome. Vamos tomar um sorvete, desfoca ele daquela crise, já põe ele em outra situação. Em relação à superdotação, às vezes a criança está isolada, não é só timidez, ela está com medo daquele ambiente que ela não está se encaixando. Então a gente precisa aperfeiçoar, simplificar essa acolhida, a gente precisa simplificar a tratativa, porque se a gente começar a falar termo técnico, ninguém vai se entender. Quais foram as dificuldades que a Gardênia, quando estudante, mais sofreu na pele? A maior dificuldade era a minha facilidade em processar informações, porque tem isso também, o superdotado ele vai se destacar em determinada área. Eu tenho um processamento muito rápido. Se você me fala algo do direito, eu entendo, se você me fala da biologia, eu entendo, enfim. E eu passava aquilo ali, o dia a dia, fazendo as coisas de uma forma fácil, e aí as pessoas falando, olha ela, e eu me escondendo, porque eu ficava com vergonha. Chama ela, foi ela que fez. Muito, muito. Eu sentia que eu estava induzindo o outro a pensar que eu era alguém que eu não era. O colega perguntava a minha nota, o professor me chamava de minha aluna, e eu me escondendo, cada dia me escondendo, porque eu não via aquilo em mim. Então, eu não pude aproveitar aquilo que eu tinha de bom. Eu tinha um processamento rápido lá atrás, muito lá atrás, mas aquilo me dava medo, eu ficava tensa, eu ficava envergonhada. E é esse trauma que a gente carrega, porque poderia ter sido desenvolvida desde lá muito pequenininha até aqui. Se os profissionais tivessem a informação. Então era isso, era o olhar do colega que ele ficava achando que eu queria aparecer demais, era o professor que ele esperava de mim algo que eu achava que eu não podia dar. E isso traz uma confusão para a cabeça da gente muito grande. Não tenho dúvida. Olha, foi um prazer imenso receber vocês aqui. Eu quero que você repita a sua rede social para que as pessoas que estão em casa, elas possam acessar e solicitar os e-books, que eu tenho certeza que essas informações aqui, que são informações de quem tem a mão na massa, de quem sente na pele, no dia a dia, essas informações aqui podem ajudar muito, especialmente os profissionais da área da educação mesmo, que hoje as turmas estão cada vez mais diversas, felizmente, as crianças autistas, as crianças neurodivergentes têm lugar hoje, mas os profissionais têm muita dificuldade, porque não são preparados para esse trabalho, para esse lidar. Então, eu espero que eles façam muito bom uso. Esses aqui, ela imprimiu para mim, gente. Vou levar para casa e vou ler com muito, muito carinho.
Eu agradeço o espaço, deixo o meu Instagram, gardenia.jgn. Quem quiser, é um PDF simples, justamente para não dizer assim, é muito difícil conseguir. Não, gente, não é. Fala comigo que eu mando. Pronto. É do dia a dia e eu agradeço muito o espaço. É isso, gente! Chegou aquele momento. É hora de dar tchau. O Viva Educação de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente se reencontra. Que os seus dias até lá sejam cheios de felicidade, de alegria e de muita educação. Até a próxima semana. Tchau, tchau.